Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz, um programa semanal que busca levar uma mensagem de amor, vida e alegria a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que se entregou para resgatar a todos. Na cruz, nós contemplamos a unidade que foi refeita, o resgate do ser humano para junto de Deus. Mas como fica a mediação ou a intercessão de Maria e dos santos? Mediador é aquele que faz a ponte entre as partes distintas, buscando a reconciliação. Assim, a aliança foi quebrada entre o Pai e os seres humanos pelo pecado. Somente o Filho de Deus, Deus como Pai, e o Espírito Santo, pela encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição, se tornou o único e verdadeiro mediador. A própria reconciliação, como Paulo afirma na carta a Romanos, e também em Efésios, no capítulo 2, versículo 16, quando diz: Ele nos reconciliou com Deus por meio da cruz, pois foi nela que Cristo matou o ódio. A mediação, que é o próprio Jesus Cristo, não está fechada. Pelo contrário, ela está aberta para aqueles que o seguem e que buscam colocar o seu Evangelho em prática. Fica mais claro quando nós olhamos na carta a Efésios, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz: pertencemos à Igreja, o edifício espiritual que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e Jesus Cristo é a pedra angular dessa construção. Ora, o fundamento da Igreja não é Cristo, o mediador? Como Paulo afirma ser os profetas e os apóstolos? A ideia de Paulo é que cada cristão é uma parte do edifício, no caso, a Igreja, onde Cristo ocupa o lugar principal, a pedra angular, e não todos os lugares. Assim, os apóstolos e os profetas, eles são fundamento, base. E a doutrina católica, ela afirma: Cristo é o fundamento. Os apóstolos e profetas participam desse ofício de Jesus, também de ser fundamento. Não são fundamentos paralelos a Jesus, mas fundamentos em Jesus Cristo. Aprofundemos. Jesus afirma em João 8,16, Eu sou a luz do mundo. E em Mateus 5,14, Vós sois a luz do mundo. Significa que, como batizados, nós participamos da luz de Cristo. Nós recebemos a luz dele, pois sem ele não temos luminosidade. Vários versículos bíblicos afirmam que somente Deus é santo, mas Jesus pede que também nós sejamos santos, como o Pai do céu é santo. Ora, só Deus é santo, porém pelo batismo somos chamados a participar da sua santidade. A caminho de Damasco, Paulo, que perseguia os cristãos, se encontra com Cristo e este lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo perseguia os cristãos e não Cristo. Mas Cristo é a cabeça da Igreja e os cristãos são o seu corpo. Por isso, perseguir a Igreja é perseguir Cristo. Saulo, neste momento, tomou consciência do que fazia e mudou de vida. Santo Tomás de Aquino
nos ajuda quando afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, mas que isso não impede que outros mediadores colaborem com ele. Principalmente Maria. Basta olhar o que aconteceu nas bodas de Caná, quando a mãe faz a mediação entre os noivos sem vinho e o filho que podia resolver aquela situação tão desagradável. Dessa forma, Maria e os santos participam da mediação de Cristo. Por isso, podem interceder por nós. O Catecismo da Igreja Católica afirma: pelo fato de os habitantes do céu, os santos, estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. E o Catecismo ainda salienta a intercessão da Igreja, a fim de que os homens e as mulheres possam fazer uso dos dons de Deus segundo o Espírito do Evangelho. Dessa forma, nós batizados, membros do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, podemos e devemos interceder uns pelos outros. A Igreja usa a palavra intercessores para os santos, deixando para Jesus a palavra mediador, o que na sua essência, como vimos, tem o mesmo significado. Continuemos a rezar uns pelos outros. Isso faz a beleza da comunhão dos santos, que professamos no credo. Um testemunho. Santa Teresa dos Andes. Teresa nasceu em Santiago do Chile, no ano de 1900. No batismo, recebeu o nome de Joana. Viveu uma infância normal no seio da sua família. Aos 14 anos, movida por Deus, decidiu consagrar-se a Ele como religiosa carmelita descalça. Ao vestir o hábito de carmelita, tomou o nome de Teresa de Jesus e morreu vítima de tifo no ano de 1920, com 19 anos de idade. Mas o que fez de Teresa, ou o que fez ela de extraordinário, que se tornou grande intercessora nossa no céu? Ela abriu-se à vida da graça desde a mais tenra idade, os 6 anos, como ela escreveu no seu diário, e compreendeu, desde pequena, que o amor se mostra mais com obras que com palavras, e que para ser de Deus era necessário morrer para si mesma e para tudo que não fosse dele. Cristo foi o seu ideal, enamorou-se dele e foi perseverante até crucificar-se em cada momento por Cristo. Invadiu-a o amor esponsal. A santidade da sua vida resplandeceu nos atos ordinários de cada dia, onde Teresa buscou viver o lema: Cristo, esse louco de amor, fez-me louca também. O que significa que a cruz foi uma loucura de amor e o cristão deve viver nessa loucura de amor por Cristo e pelas pessoas. Teresa sentiu profundamente que o mediador único entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, deveria ser o absoluto da sua vida. Como Teresa, vivamos o amor por Cristo na terra. Rezemos aos pés de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, único mediador entre o Pai e os pecadores, fazei que a vossa paixão seja para nós virtude que nos fortifique, proteja e defenda. Que as vossas chagas sejam para nós
a fonte de onde nos vem o perdão dos pecados. O vosso sangue, a bebida que nos sacia, a vossa morte, a certeza da vida e a glória sem fim. Que em todos estes tesouros encontremos a paz, a alegria e a perseverança em vos servir e amar. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.